Essa nossa palestra de hoje é a primeira vez que ela está sendo dada. Vocês vão dizer, não, mas você já falou tantas vezes do Caibalion. Essa palestra de hoje não tem absolutamente nada a ver com as outras palestras do Caibalion que eu fiz. Normalmente a gente fala a respeito dos fenômenos do Caibalion no mundo, o que acontece à nossa volta. Aqui nós vamos falar do efeito das leis do Caibalion dentro de nós, na nossa psique, ou seja, aspectos psicológicos mesmo, como o nome diz. Portanto, é a primeira vez que a gente faz esse conteúdo. Eu espero que seja interessante para vocês. Quando eu fui analisar um pouco a respeito desse aspecto mais interno do Caibalion, eu falei, bom, isso talvez seja até mais interessante do que as influências dele no mundo. Mais interessante para a gente perceber as coisas dentro de nós, né? Então vamos conhecer um pouquinho dessas aplicações internas do Caibalion. Esse livro, originalmente, é um livro de 1908, publicado por um cidadão que, na verdade, no início não havia nome de ninguém, né? Eram 3 iniciados. E aí, depois, a editora Pensamento foi, investigou, disse que teria sido um cidadão, William Walker Atkinson, mas até hoje a gente não sabe dizer com certeza se realmente é. A editora Pensamento, inclusive, nas suas edições mais próximas, mais recentes, ela já coloca o nome desse autor. Mas há, em outros lugares do mundo, sempre falo isso quando eu dou essa palestra, por exemplo, na Inglaterra, a Mabel Collins, que era uma teósofa ligada a Helena Blavatsky, ela dizia que o livro tinha sido escrito por ela. Ou seja, tem outras pessoas reclamando para si a autoria desse livro. Então a gente não pode dizer com tanta certeza assim quem é o autor, quem não é. O fato é, ele é fundamentado na obra egípcia, fundamentado no Egito e nas chamadas 7 grandes leis que regem o universo manifestado. Para o Egito, o universo é regido por 7 leis, que se aplicam desde um grão de areia até um ninho de galáxias. E a gente, ao conhecer essas leis, refletir sobre elas, pensar sobre as aplicações que elas podem ter na nossa vida, poderíamos nos alinhar com o universo. E ao nos alinharmos com o universo, teríamos, evidentemente, muito mais facilidade de encontrarmos o nosso próprio caminho, encontrarmos o nosso lugar dentro dele e, portanto, encontrar harmonia, felicidade, tudo isso que é tão desejável, não é? Bom, a tradição hermética é milenar. Ninguém vai saber dizer, hoje há até quem negue que tenha existido um mestre chamado Hermes Trismegisto. Eu particularmente acredito que o impacto histórico que ele gera não poderia ter vindo de ninguém, de uma compilação de histórias populares. É muito o que ele deixa. E, bom, mas a data, fala-se desde 2.500 a 3.500 anos antes de Cristo, que é um desvio padrão muito grande, né? Então não há muita certeza acerca de quando ele viveu. Mas o fato é que algumas coisas estariam diretamente relacionadas a ele. Algumas obras, algumas tradições egípcias, como o mito de Osíris, Ísis e Horus, o livro dos mortos egípcios, que era um documento que se escrevia para cada pessoa que estava às portas da morte, e algumas obras como o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda, o Minerva Mundi, que normalmente é mostrado também junto com o Corpus Hermeticum. Quem tenha curiosidade de conhecer melhor essas obras, ambas existem dentro de Nova Acrópole, o Corpus Hermeticum no Acrópole Play. Não sei se vocês conhecem, a Acrópole Play é a nossa plataforma de streaming. Ela é, bom, vocês depois podem se informar com os voluntários, é de onde a gente tira um pouco dos recursos que vêm para os nossos trabalhos sociais, e ela é sensacional, tem muita coisa interessante lá dentro. Eu peguei esse livro, que não é um livro simples de se ler, Corpus Hermeticum não é brincadeira, tá? Mas eu fiz uma leitura linha por linha, acompanhada e comentada. Então, quem queira se aventurar, aliás, quem queira, eu diria para vocês que vocês deveriam querer. Porque Corpus Hermeticum é um dos livros mais importantes da tradição da humanidade. Portanto, deem uma forçadinha de barra para quererem, né? Porque realmente é um tipo de livro que a gente não deveria deixar de ler. É talvez o livro sagrado mais antigo de que dispomos, junto com os Vedas indianos, e realmente sensacional. E para aqueles que queiram conhecer a Tábua de Esmeralda, sobre a Tábua de Esmeralda, eu tenho uma palestra lá no YouTube da Nova Acrópole também.
Tá? O YouTube é aberto, todas as palestras com entrada franca. E o Acrópole Play é uma mensalidade que eu não sei atualmente quanto é, mas é qualquer coisa em torno de R$ 20. É muito, muito pouco mesmo. E é uma plataforma de streaming sensacional, muito interessante. Então, quem queira conhecer em maior profundidade, eu recomendo, sobretudo, o Corpus Hermeticum. Hoje ele foi publicado 2 vezes no Brasil, bem recentemente. Um deles, inclusive, foi a versão que eu utilizei para fazer esse comentário. Antes era muito difícil ler o Corpus Hermeticum, você tinha que ler em espanhol. Já são disponíveis em português. Na verdade, o Corpus Hermeticum ele é complicado em qualquer língua que você possa imaginar no mundo. Mas, pelo menos, no português, é mais plausível da gente tentar, se esforçar, e com o acompanhamento da leitura comentada, eu acho que vocês vão tirar muito proveito dessa leitura. Tá certo? Então, vamos lá. E vamos falar, então, desse Kybalion, dessas 7 leis que, segundo o Egito, segundo a tradição hermética, aplicam-se ao universo como um todo, do micro até o macro. Vamos falar dentro de um campo de aplicação, que é a psique humana, ou seja, aspectos psicológicos do Kybalion. Certos elementos que, claro, que a gente não vai esgotar, porque tem muitas outras possibilidades às quais vocês mesmos podem chegar através de um exame, de uma imaginação sobre as leis. Vocês podem encontrar muitas outras aplicações, uma boa reflexão vai mostrar a vocês outras possibilidades. Eu trouxe apenas algumas para que a gente conheça. Cada uma das 7 leis, uma aplicação interna que a gente poderia ter. Trouxe para vocês esse desenho, que é o caduceu de Mercúrio, que segundo a tradição grega seria a demonstração greco-romana, né, do que seria o ser humano. Tem uma parte física, que eles chamam de soma, uma parte emocional e mente prática, que é chamada de psique, e uma parte espiritual, que é chamada de nous. Então, o homem seria uma composição desses 3 elementos. Um elemento físico, denso, concreto, um elemento psíquico e um elemento espiritual. Hoje vamos falar especificamente a respeito da psique humana. Para que o Kybalion pode ser útil? No que ele pode nos ajudar? Se ele pode nos ajudar a lidar melhor com esse mundo que é tão instável e tão complicado e que é exatamente o nosso campo de batalha nesse momento. Nosso campo de batalha é saber elevar as nossas emoções a sentimentos, saber controlar os nossos pensamentos, pensar de maneira mais lúcida, mais autêntica. Nosso campo de batalha está aí dentro desse ponto intermediário, que é o psicológico. Vamos ver se o Kybalion pode ser útil em alguma coisa. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito das leis dele. Começando pela mais conhecida de todas, não é, que é o mentalismo. O princípio do mentalismo diz: o todo é mente, o universo é mental. Então, o que a gente pode deduzir quando a gente diz isso? Que o nosso mundo, tudo que existe abaixo da mente, é fortemente influenciado pela mente. As coisas nascem no plano mental e depois se concretizam. Ou seja, se alguém constrói uma mesa, primeiro tem que ter pensado nela, para depois levá-la até o plano físico e concretizá-la. Dizem que o universo teria existido na mente divina antes de existir concretamente. Tá? Então, tudo que a gente vê à nossa volta existiu primeiro no plano mental. Vocês conseguem conceber uma pessoa que fabricou uma mesa sem pensar nela? Como seria isso? Não existe. Tudo que existe à volta de vocês existiu primeiro no plano mental. Então, nós temos que perceber que aquilo que existe dentro de nós também existiu primeiro no plano mental. Por exemplo, quando a gente trabalha com coisas difíceis, como os nossos fenômenos afetivos, que eu coloquei aqui, tristeza, melancolia, raiva, mágoa, rancor, são complicados, são fenômenos complicados que a gente tem que conviver com eles, e às vezes são difíceis de domar, e às vezes estragam o nosso dia, e às vezes podem estragar grande parte da nossa vida. Eles nascem no plano mental, eles nascem de uma forma mental, um padrão mental que cria um padrão emocional. Então você lembra de um fato e ele ecoa no mundo emocional, como uma mágoa, como um rancor, como um desejo de vingança, como uma tristeza, como uma depressão, como uma melancolia. Em primeiríssimo lugar, ele vem no plano mental. Agora, o que nós podemos perceber é que existe uma velocidade, vamos falar adiante sobre isso. A mente é mais rápida do que as emoções. Existe uma velocidade do pensamento que é superior à das emoções. Se você tem um pensamento negativo
e muito rapidamente atua sobre ele, diz não e corta e coloca alguma coisa positiva no lugar, você pode cortar um pensamento negativo antes que ele derrame a sua tinta no plano emocional. Porque você cortar um pensamento é rápido. Uma vez que você já está com raiva, não é tão rápido assim limpar a raiva. Você tem todo um trabalho para reverter esse fenômeno afetivo, esse fenômeno emocional, que às vezes nos contamina, nos deixa mal, às vezes nos coloca, inclusive, em uma posição adversa diante dos demais, nos faz cometer atos enganosos, ou seja, faz com que a gente tenha condutas não desejáveis na vida. E é complicado. Quando as coisas caem no plano emocional, elas são mais densas. É como se fosse uma tinta que se derramou mesmo. Já estou com raiva, para limpar tenho tempo. Já estou triste, para limpar tenho tempo. Já estou melancólico, para limpar tenho tempo. Antes que isso aconteça, você poderia trabalhar para que essas coisas não surgissem no plano mental. Ou se surgissem, para que fossem imediatamente cortadas e substituídas. Tá? Que é a ideia de termos um pouquinho mais de autodomínio, domínio sobre a nossa mente. Uma coisa que hoje a gente quase não tem, chamada concentração. O hábito da concentração, ou seja, pensar naquilo que eu desejo, não deixar que pensamentos invasivos entrem, muito complicado, porque somos a geração da dispersão. Nós deveríamos praticar mais, fixar o nosso pensamento naquilo que necessitamos. Eu trouxe para vocês algo que é muito conhecido, principalmente o pessoal que é da escola conhece bastante isso, se chama Tra-Tak. Tra-Tak nada mais é do que um exercício bobíssimo, mas que ajuda. Quando a gente diz, façam Tra-Tak, as pessoas vão dizer, bom, isso é uma tremenda uma perda de tempo. Depois que você faz um pouco, você percebe que realmente cria musculatura. Você consegue conter melhor os seus pensamentos. Ou seja, evitar que eles derivem para coisas que você sabe que vão te fazer mal. Evitar que eles derivem para zonas que você sabe que vão te criar problemas. Então, tratar que é uma coisa muito simples. Você pode ter isso aí, um pedaço de papel com um ponto no meio. Ou você não pode não ter nada, simplesmente pegar um ponto que está na parede. E experimentar, num determinado momento, sentado confortavelmente, fixar esse ponto, por segundos que seja, 1 segundo, 2, mas fixar com tanta concentração que você não veja a circunferência. Se é um ponto na parede, que você não veja mais nada em volta, só veja o ponto. Você vai perceber que tem toda uma sequência. A primeira vez que você tenta, não acontece coisíssima nenhuma. A segunda vez que você tenta, aí se você começa a forçar demais, o ponto começa a virar 2 pontos. E vibra, e vai para lá, vai para cá, aquela confusão, mas a circunferência não some. Aí você insiste, insiste, insiste. Lá pelas tantas, cada um tem o seu tempo, né? Se não desiste no meio do caminho, sente a circunferência começar a piscar, a ficar falhada. Até que num determinado momento você consegue, por segundos, só ver o ponto, não vê mais nada. Que diferença faz isso? Vai tentar se concentrar na leitura de um livro que você vai ver que fez diferença. É como uma academia, você desenvolveu musculatura. E você tem mais condições de se fixar naquilo que necessita se fixar. E ao mesmo tempo de evitar que determinadas formas mentais que você sabe que vão gerar emoções negativas entrem na tua mente. Para que elas sejam cada vez mais espaçadas, porque quando elas são espaçadas, elas vão perdendo força. Tá? Voltando aonde estávamos antes. Então, cortar pensamentos significa ter um conjunto de formas mentais que eu digo, isso não, e ter força suficiente para ter um pouco mais de concentração. Me fixar naquilo que eu percebo que faz bem para mim e cortar as formas mentais negativas. Isso não, corta imediatamente. Surgiu uma coisa no teu plano mental que não é boa, existe inclusive um exercício de imaginação que ajuda a isso. Você imagina que pegou essa forma mental, fez uma bola com ela e vupt, arremessou no espaço. O espaço é curvo, ela vai fazer a volta e vai voltar para você. Mas você já colocou outra coisa no lugar mais interessante e mais envolvente, que te prenda, que quando essa forma mental voltar, você já está pensando em alguma coisa mais interessante. Algo que você goste e que não seja negativo, que não seja mórbido, que não tenha nada de pesado. Coloca, sei lá, um esporte que você gosta, uma modalidade artística que você gosta, coloca alguma coisa interessante no lugar, ocupa aquele espaço, porque a natureza não deixa vácuos.
Tá? Então imagina que você fez uma bolinha com essa forma mental, vupt, arremessa no espaço, coloca alguma coisa no lugar. Gente, a imaginação humana é fantástica. Não pensem que isso é uma brincadeira. O que nós podemos fazer através da imaginação é incrível. E assim você vai cortando, 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 essa forma mental vai perdendo força. E você vai evitando que ela gere determinados fenômenos emocionais. Que, como eu falei para vocês, depois que surgem, dá para você combatê-los? Dá. Mas é muito mais complicado combater uma emoção negativa do que um pensamento negativo. São mais pesados, são mais lentos. O plano emocional é mais lento do que o plano mental. Então fica mais difícil de limpar. Tá? Bom, algumas outras coisas que podem ajudar também a gente a não deixar que essas formas mentais negativas nos dominem. Algumas reflexões muito boas, que quando você fundamenta bem a sua vida nessas reflexões, quando as formas mentais vêm, você já não acredita muito nelas, já não dá muito retorno para elas. A primeira delas é a máxima estoica, que o imperador Marco Aurélio, grande filósofo estoico, costumava dizer: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Sabe o que significa isso? Eu confio plenamente que aquilo que acontece comigo acontece porque eu necessitava viver aquilo para crescer. Então não é porque ninguém me perseguiu, não é porque ninguém estava querendo o meu mal, não é porque ninguém estava me visando, porque esse tipo de transferir os nossos problemas para a responsabilidade de uma pessoa é a pior coisa que tem. Começamos a achar que fomos injustiçados por fulano, beltrano ou ciclano. Se você parar para pensar que para crescer você precisava passar ali, se não fosse aquela pessoa seria outra. Se não fosse aquela circunstância seria outra equivalente, mas você precisava passar ali. Não é responsabilidade de fulano. Fulano simplesmente tem os seus defeitos e por acaso era ele que estava passando ali naquela hora. Mas se não fosse ele, seria outro. Mas eu teria que passar ali, por uma necessidade de experiência para crescer. Essa visão histórica é muito interessante, porque a gente para de se sentir injustiçado pela vida. E começa a perceber que tudo, sabe aquela coisinha lá que você não perdoa de jeito nenhum, aquela pedrinha no sapato, ainda isso foi necessário para você crescer. Portanto, não é responsabilidade de fulano. Você percebe que esse tipo de forma mental, quando você acredita nela, ela joga um banho d'água, por exemplo, no rancor, na raiva, no espírito de vingança. Você está vai fulano. Não, se não fosse ele, seria outro. Eu precisava viver isso. Dá uma arrefecida no calor tremenda. Se você reflete sobre isso e acredita nisso, ajuda muito. Tá? São algumas reflexões que nos ajudam a combater essas formas mentais negativas. Tá? Prática de fechar as contas com o passado. Isso é uma outra coisa que também eu recomendo para o pessoal, todo início de ano. Tudo o que aconteceu no ano passado que não foi agradável, mas eu aprendi alguma coisa com isso? Aprendi. Cresci. Então valeu a pena, foi bem pago. Perto do que me permitiu aprender e crescer, não foi tão caro assim. Foi bom, cresci bastante. Tá? Se não fosse isso, eu estaria na mesma, seria o mesmo ser humano. Ou seja, não deixar pontas soltas no passado. Isso ainda vou resolver. Não, já resolvi tudo. Agora é daqui para frente. Não tem nada me prendendo no passado. Todas as coisas que foram desagradáveis, mas também me ensinaram um bocado. Graças a elas eu sou o que sou. Então fechei as contas. O passado não me deve nada, nem eu a ele. Acabou, virei a página. Isso te permite crescer. E é mais uma coisa que arrefece os nossos sentimentos de ódio. Ódio, então, é uma coisa que às vezes contamina a nossa vida inteira. Não sei se vocês já perceberam isso. Qualquer coisa que você goste de fazer, que você faz bem, sei lá, pode ser escrever, pode ser pintar um quadro, pode ser cuidar de uma planta, pode ser cuidar de uma criança. Se você está com ódio, você percebe que a sua capacidade de fazer isso fica muito reduzida, que você não tem inspiração, não é capaz de canalizar carinho. Vocês já experimentaram cuidar de uma criança sentindo ódio? Não da criança, mas de alguma coisa que aconteceu no passado. Bom, o ódio te deixa impaciente, não te predispõe ao carinho, à compaixão, à compreensão. Qualquer coisa que você faça vai ficar pela metade. Alguém que, sei lá, componha músicas, não vai ter inspiração se estiver com ódio.
Alguém que queira dar carinho a alguém não vai sentir esse carinho no seu coração se estiver com ódio. Ou seja, o ódio simplesmente frustra tudo aquilo que a gente tem de melhor. Ele tira o impulso das nossas melhores coisas. Ele corta a nossa motivação, corta a nossa inspiração. Bom, se a gente começa a fechar as contas com o passado, a gente vira a folha, não tem nada que me prenda no passado. É menos provável que venha alguma forma mental envenenar o meu emocional. Então saibam, todas as dores que vocês já sentiram no plano emocional ou que sentem até hoje foram provocadas por uma forma mental que você deixou entrar. Localize quais são. Quais são as formas mentais que estão envenenando o teu emocional? E trabalhe para cortá-las. Trabalhe para tirar a fundamentação delas. Corte essas coisas que nascem no plano mental e envenenam as nossas emoções, envenenam os nossos melhores sentimentos. Dá para fazer. Tá? Uma boa reflexão, uma boa prática de concentração, você começa a cortar as bases dessas formas mentais, para que a gente tenha cada vez menos veneno dentro de nós. Tá? Nós, às vezes, nos habituamos a conviver com veneno quase que todos os dias, um pouquinho de veneno dentro de nós. Um pouquinho de tristeza pelo que poderia ter sido e não foi. Um pouquinho de sentimento de autocompaixão pelo que fizeram comigo. Um pouquinho de rancor por aquela pessoa que eu confiava tanto e fez tal coisa. A gente carrega isso cotidianamente. Imaginem vocês o que é tomar um pouquinho de veneno todos os dias. Todos os dias um pouquinho. É à toa que o pobre no nosso corpo físico acaba estourando de todas as formas. Essas coisas são realmente venenos. E elas nascem no plano mental. Portanto, localizem lá o botão que aciona esses sentimentos, essas emoções. E esteja atento a ele. Corte esse botão. Tá? Aí passando para o princípio da correspondência. Ele vai dizer, o que está acima é como o que está abaixo. E o que está abaixo é como o que está acima. Então você pode comparar coisas que estão acontecendo nos dois planos. Bom, vejam bem, a gente está falando de aspectos psicológicos do Kybalion. O que a gente está preocupado aqui? Em manter a nossa psique das melhores condições possíveis, não é isso? Nas melhores condições possíveis, perdão. Não é isso? Manter emoções elevadas, sentimentos nobres. Nós estamos tentando ter uma vida sadia psicologicamente. É isso que estamos buscando com essa palestra. O que o princípio da correspondência pode nos dizer a respeito disso? Que tem uma série de hábitos de vida que você tem, ou seja, que acontecem lá embaixo, no plano físico, que eles suscitam os piores sentimentos e emoções possíveis. E que às vezes você nunca deu conta disso, você nunca se deu conta, copiou esse hábito de alguém, recebeu de família ou recebeu da sociedade comportamentos que quando você começa a repeti-los, daqui a pouco você vai ver o que está dentro de você. Um sentimento péssimo, uma emoção péssima, altamente negativa, que te atrapalha, que te boicota, não deixa você realizar os seus sonhos, por exemplo. Por exemplo, vamos pegar aqui algumas coisas. Desordem. Habituar-se ao caos. Será que é fácil pensar com clareza e ter emoções elevadas no meio da desordem? Então eu tenho o hábito de viver no meio da confusão. Aquela pessoa que quando abre o armário cai tudo lá dentro. Aí ela dá aquela empurradinha básica, faz assim na porta, né? Tranca, deixa isso lá. A casa está sempre meio bagunçada, meio suja, aquela confusão. O que vocês acham? O que há acima há abaixo e o que há abaixo há acima também. Que tipo de conteúdo psicológico vocês acham que isso vai evocar no ser humano? De caos, de confusão, de desordem, de falta de capacidade de raciocinar com clareza, de falta de capacidade de poder sentir as coisas em profundidade. É um ambiente terrível. Não sei se vocês já perceberam que entrar num ambiente desorganizado te provoca uma sensação de moleza, de perda de energia. Parece que dá sono, né? Que você fica meio cansado, porque realmente suga as nossas energias. Os japoneses, tradicionalmente, eles tinham o hábito de fazer ambientes redondos, evitar cantos. Dizendo que nos cantos é onde se acumula sujeira, e a sujeira suga a energia dos seres humanos. Então eles faziam ambientes que eram sempre redondos, arredondados, evitavam cantos, exatamente por isso.
Porque onde se acumula sujeira, onde se acumula desordem, suga a tua energia. Então tem desânimo, falta de iniciativa, falta de vontade de fazer as coisas, preguiça, todas essas coisas que surgem no teu plano psíquico, surgem muitas vezes porque existe caos fora de você. E você internaliza o caos. É um hábito. De onde que eu aprendi isso? Sei lá, em algum lugar. A sociedade hoje está na moda ser desorganizada. Aliás, hoje todo mundo acha que isso é um estilo, né? Esse é o meu jeito, esse é o meu estilo. Enfim, e não se percebe o efeito psicológico que isso gera. Eu gosto muito de um autor chamado Steven Pressfield. Acho que alguns de vocês já devem ter conhecido através de mim mesmo. Ele tem um livro que é Como Superar Seus Limites Internos, que ele diz o seguinte, que ele tentava ser escritor a vida inteira. Ele morava dentro da caminhonete dele, e lá atrás na caminhonete tinha a máquina de escrever dele, porque ele nunca desistiu que uma hora ele ia conseguir escrever um livro, só que não conseguia. Aí ele disse que ele ia jogando lá atrás, no bagageiro da caminhonete, roupa limpa junto com roupa suja, misturava tudo, fazia aquele ninho, aí de noite ele chegava, afofava aquilo ali e dormia em cima daquilo ali. Aí, depois, mais madura, chegou à conclusão, nunca que eu conseguiria produzir um livro vivendo naquelas condições. É óbvio que aquela desordem física estava no meu plano da imaginação, eu não tinha ideia nenhuma. Não surgia uma ideia original na minha mente. Estava no plano da minha mente, estava no plano das minhas emoções. O caos estava dentro de mim, assim como estava fora. Aí ele conta como é que ele faz para escrever hoje em dia, porque é um grande escritor, um escritor muito prolífico, toda hora está lançando um livro novo. Ele diz que ele marca, digamos, 10 horas para começar a escrever. Pelo menos 2 horas antes ele acorda e começa a arrumar a casa, limpar, deixar tudo organizadinho, cada coisa no seu lugar, tudo bonitinho. E por último ele vai lá na porta e varre muito bem o capacho da porta, para que as musas inspiradoras, ao entrarem, não sujem suas vestes. É muito bonita essa passagem. Ou seja, hábito que nós temos de desordem vai gerar desordem mental e desordem emocional. Aí estamos confusos, estamos instáveis e nós não sabemos que esse tipo de coisa traz essa forma mental. Não tem jeito. De muita lucidez no meio do caos. Não tem jeito. Você internaliza o caos. E daqui a pouco tem caos fora e caos dentro. Que outro hábito nós podemos ver que acontece também? O hábito da crítica. Saímos procurando defeitos em tudo e todos e realçando os defeitos de tudo e de todos que passam por nós. É claro que o mundo é dual. Se você procurar defeitos, você vai achar em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Mas esse hábito doentio de estar sempre procurando o negativo de cada um, às vezes de uma maneira insana. O cantinho, eu me lembro que uma vez uma pessoa estava fazendo um comentário a respeito de um compositor clássico e eu falava da beleza da obra dele, aí a pessoa levantou o dedo, mas ele bebia de vez em quando. Pelo amor de Deus! Você vai procurar isso na vida do cidadão para poder desvalorizar. Tá bom, ele bebia, ele não era perfeito, mas tem uma música sensacional. Ou seja, perfeição é muito complicado de você achar no mundo. Mas nem por isso aquilo que ele fazia de bom perdeu o seu valor. Enfim, isso é óbvio, né? Mas o que me marcou nessa situação foi essa pessoa procurar, dentro da biografia do cidadão, virar de cabeça para baixo, sacudir, para ver se ele tinha algum defeito. E se prender a isso. Vai pegar as redes sociais para você ver como é que estão procurando defeito de tudo e todos. É um péssimo hábito, o hábito da crítica. Você pode não saber tudo o que está acontecendo na vida dos artistas, tudo o que está acontecendo na vida dos cantores, porque eles escondem, mas tem a vida de uma pessoa que você sabe tudo o que está acontecendo nela, que é a sua própria. Pois é, a sua própria você sabe. Aí sabe o que vai acontecer? Com esse hábito que você tem de criticar tudo e a todos, quando essa crítica se virar contra você, vai ser demolidora. E você não vai se perdoar pelos seus erros. Quando essa crítica, quando você virar essa arma contra você mesmo, vai ser implacável, vai se destruir. Não vai ter um pingo de compaixão por si próprio pelos seus erros. Porque se não tem pelos demais, quando esse hábito se vira contra você, são aquelas pessoas que são inseguras, que não conseguem realizar nada. Durante muitos anos na minha vida, dei aula de oratória.
E eu achava curioso que exatamente aquelas pessoas que mais apontavam defeitos dos outros na hora que iam apresentar, quando elas iam apresentar, travavam que não conseguiam fazer nada. Elas não suportavam a ideia de errar. É como se elas imaginassem, estarão pensando de mim o que eu penso delas. E eu não suporto isso. Então, o hábito da crítica é debilitante de uma forma tal porque você se torna implacável em relação aos teus próprios defeitos. A falta de compaixão que você demonstra pelos demais, quando vira contra você, te destrói. Que isso te debilita de uma maneira que você nem imagina. Tá? Então, um péssimo hábito, com consequências psicológicas terríveis. O que mais? Aí tem muitos hábitos do dia a dia que nós costumamos ter, como o atrasado, né? Cidadão que atrasa em tudo. É quase que um estilo pessoal dele. Atrasa, chega atrasado em tudo quanto é coisa. É o tipo da pessoa que ela tende a não ter muito autoconfiança. E muito respeito por si próprio, porque ela sabe, no fundo, que ela é uma pessoa com quem não se pode contar. Não é assim? Ela não pode esconder isso de si própria. Ela sabe que se alguém precisar de uma pessoa séria para fazer um trabalho, não vai ser ela, porque ela nunca está a tempo e a hora nos lugares. O que vocês acham que isso faz com a autoestima de um ser humano? Saber que ele não é aquela pessoa confiável e responsável com quem se pode contar. É um hábito que, quando passa para o plano psicológico, também te debilita demais. Tira a tua autoestima, tira o teu senso de respeito por si próprio. Imagina eu me olhar no espelho e dizer, você não é uma pessoa com quem se possa contar. O que isso faz com o ser humano, psicologicamente? O quanto isso nos debilita e a gente acha inocente, né? Eu só me atraso porque eu sou um pouco desorganizada. Nós não sabemos o dano que isso produz em nós mesmos. A pessoa com quem você se comprometeu pode arranjar outro, mas você não pode arranjar outro, você tem que contar consigo mesmo. E por isso precisa se respeitar. E respeitar-se é a base para que você possa impulsionar para o futuro. Então, um hábitozinho bobinho desse, estou sempre atrasado, faz com que você perca o respeito por si próprio. Ou seja, o que acontece abaixo, refletindo acima, né? Mecanicidade é aquela pessoa que só funciona no piloto automático. Ela tem uma rotina, executa aquela rotina, em nenhum momento ela para pensar. Será que não tem jeito de eu fazer isso melhor? Por uma outra via? De uma maneira que seja mais eficaz? Não tem jeito de eu melhorar esse processo? Não, ela só sabe repetir. Esses são os que mais estão com medo da inteligência artificial, né? Que vão ser os primeiros que vão ser devorados. Porque mecanicidade é coisa de máquina. Tá? Como eu costumo falar nas minhas palestras, não são elas que estão tomando o nosso lugar, nós é que estávamos tomando o lugar delas. Não é? Então, mecanicidade, eu não sou criativo nem capaz de trazer nada de novo ao mundo. Aí você vê invenções, fulano em tal lugar descobriu tal coisa, e você olha e tem a sensação de que você não é daquela mesma espécie humana, porque eu não consigo fazer nada de novo. Eu só consigo repetir eternamente a mesma coisa. Ou seja, eu sou uma máquina que você deu corda e sai repetindo a mesma coisa. Nenhum momento de reflexão, nenhum momento de parar para pensar se não há algo melhor, maior do que isso para ser feito. Nada, nada, nada. Ou seja, nós começamos a achar que criar, renovar, melhorar o mundo não é coisa para nós. Nós não somos capazes disso. Isso é uma coisa que eu brigo muito com as escolas, inclusive, porque eu acho que toda vez que a gente ensina alguma coisa para um garoto na escola, devia chegar para ele e dizer, olha, isso foi o que a gente alcançou até agora, mas nós precisamos ir muito além e estamos contando com você. Para que ele confiasse que essas mentes brilhantes são equivalentes às deles, somos todos seres humanos. Eu me recordo num episódio muito interessante, que foi de um cidadão que durante muito tempo estudou a escrita da ilha de Creta, a linear B, Arthur Evans, ele era um arqueólogo, e nunca conseguiu decifrar. Aí chamaram ele já idoso para um colégio na Inglaterra, para dar aula para uma turma de garotos de 10 a 12 anos. E ele disse, olha aqui, eu fiz tudo isso aqui, mas não consegui decifrar essa linguagem. Mas eu confio que vai ser decifrada no futuro e pode ser um de vocês. E foi um menino chamado Michael Ventris, ele estava naquela classe dele, que foi lá e decifrou a linear B. Sabe o que é você chegar para os garotos e dizer, não sabemos quase nada,
Estamos com todas as pontas do conhecimento soltas para vocês pegarem e levarem adiante. Estimular as pessoas, que elas podem pensar, que elas podem ser criativas, que elas podem renovar, que elas podem acrescentar valor ao mundo. E não fazer com que a gente engula um pacote de conhecimentos que está fechado e não tem mais nada para fazer. E aí caímos todos na mecanicidade, de achar que nós temos que só executar procedimentos, porque criar coisas é uma outra categoria de seres humanos, não nós. Esse tipo de pensamento é terrível, leva à mediocridade. O resultado disso é a mediocridade psicológica. Tá? Comportamento rude. Aquele que é rude consigo mesmo, com os demais, aí você mostra para ele uma coisa muito bela, uma música muito elevada, um gesto muito nobre. A sensação que ele tem é que aquilo não foi feito para ele, que ele não é digno daquilo. Ele fica se sentindo um bruto. Diante das coisas belas, requintadas, nobres, de uma obra de arte, de uma bela ação, de um ato de generosidade, ele olha para aquilo e ele fica se sentindo como se ele fosse um homem da caverna. Ele não fosse capaz dessas delicadezas. Por quê? Porque a rudeza vai embrutecendo a nossa capacidade de requinte, de ver detalhes, de criar beleza e de apreciar beleza. Então é terrível, terrível. Comportamento rude faz com que nós pensemos que o nosso é um mundo rude, que nós não merecemos nada de belo, nada de requintado, nada de elevado. Você vai internalizando essas coisas, de tal maneira que depois você não acredita em si próprio. E aí eu coloquei para vocês essa história, era galinha ou ovo? Porque lógico que na cabeça de vocês deve estar pensando isso. Bom, um mau hábito gera essa forma emocional e mental. Mas será que não foi uma forma mental e emocional que gerou esse mau hábito em algum momento? Pode ter sido, ou pode ter sido copiada de alguém também, mecanicamente, sem pensar. Mas o fato é que, tendo vindo de um lado para o outro, ou do outro para o outro, em algum ponto você vai ter que cortar. E eu te recomendo, corte os maus hábitos, que ajuda bastante a recuperar a confiança em si próprio. Corte os maus hábitos, porque isso com certeza vai ecoar psicologicamente em você. Naquilo que você acredita ser, no quanto você confia em si próprio, no quanto você acha que é capaz de criar coisas boas, belas, nobres. Ou seja, mude os maus hábitos. Aperfeiçoe a sua vida, depure a sua vida. Terceiro princípio, que é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Existe uma outra coisa no plano psicológico que também é muito comum no nosso momento histórico. Vocês já ouviram falar de uma expressão chamada adrenalina pura? Ou o cidadão está vibrando a mil ou ele não acha que está se divertindo, que está feliz? Ele não pode ir a uma reunião social e beber moderadamente, ele tem que se embriagar. Ele não pode pegar um carro e andar numa velocidade normal da vida, ele tem que correr feito um louco. Ele tem que ter emoções intensas, ele tem que fazer coisas fortes, porque senão ele acha que a vida é apática. Nós nos viciamos nisso também. O dia a dia, as coisas belas do dia a dia, o tanto que tem para você ver à sua volta, a gente não vê. Eu não posso, por exemplo, como eu coloquei aí, me sentir feliz dando uma caminhada do local onde eu moro. Eu preciso ir para a Floresta Negra na Europa ou para a praia em Ibiza. Ou seja, o cotidiano é pouco para mim. Eu preciso de vibrações intensas. Eu sempre acho muito engraçado aqueles... Desculpem, não tenho nada contra nenhum esporte, mas também não posso evitar de achar engraçado. Aquelas pessoas que se amarram no elástico e se atiram e ficam fazendo toim, 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 toim. Não, meu caro, você quer emoções fortes? Tenho uma excelente ideia para você. Vai abrir Nova Acrópole lá na África, a gente está precisando. Eu faço uma coisa que é útil para si próprio e para o mundo. Toim, toim, com certeza não. Ou seja, essa busca de vibrações muito intensas é um vício também. Porque senão é como se nós ficássemos meio anestesiados. A vida comum, o dia a dia, não é suficiente para nos trazer felicidade. Nós não vemos nada do dia a dia. Tem milhões de coisas acontecendo à nossa volta, não vemos nada. Então, um café da manhã em família é pouco. Tem que ser o restaurante mais caro. Se você está na casa, na sua mesinha, de 4 lugares, sentado com mais uma pessoa ou duas, aquilo é muito pouco para te fazer feliz. Se você está sentado com a sua família, com uma pessoa ou duas na sua mesa, pode falar dos maiores mistérios do universo.
pode discutir sobre a essência da vida, pode tornar aquele um momento sagrado, imortal, pode fazer daquilo ali algo que vai fazer diferença para o resto da sua vida. Aquele momento, quando você sentar com um familiar, procura fazer, eu pelo menos gosto de fazer isso, meu esposo também faz, a gente adora. Dobra o guardanapinho, coloca na mesa, só você e mais uma pessoa dentro de casa. Dobra o guardanapinho, coloca do lado da xícara, coloca uma musiquinha tocando. É super especial. Por quê? Esse é um dia como outro qualquer. Um dia como outro qualquer é super especial. Se você tivesse poucos dias de vida, você ia achar esse dia extraordinário. Você não sabe quantos dias de vida tem. Todo dia é extraordinário. Todo dia é como se fosse uma página em branco que a natureza abre diante de você e diz: eu confio em você, começa tudo de novo. Todos os dias são extraordinários. Isso é uma reflexão simples, onde você está ali, delicadamente, servindo o café do outro, o outro te servindo, tentando ser gentis, tentando tratar de um assunto elevado. É sensacional, você não precisa estar num restaurante 5 estrelas para estar vibrando. A vida diária tem muita coisa para nos mostrar. Pode ser sensacional. Podemos descobrir coisas muito profundas em nós, no outro. A alegria simples de uma boa conversa não é suficiente. Preciso do tempero de uma boa dose de bebida, ou seja, euforia. Você não pode se reunir com um grupo de amigos e conversarem um bom papo, daqueles que traz a alma da gente à tona, daqueles onde a gente compartilha as melhores coisas da nossa vida. Não pode. Todo mundo tem que beber até se embriagar, porque senão não tem graça. Reunião social sem bebida, que coisa chata. Não tenho nada contra a bebida, mas contra a embriaguez não precisamos chegar a isso. A euforia. Ou seja, nós achamos graça a uma simples conversa com um amigo, então você não tem verdadeiros amigos. Porque um verdadeiro amigo, aquele que te faz trazer a alma à tona, é sensacional quando estamos com eles. Não precisaria de mais nada. Mas não é suficiente. A gente precisa temperar tudo na vida, vibrações extremas. Não pode ter a serenidade de uma vibração harmoniosa do dia a dia. Estamos sempre buscando essas vibrações extremas, que vocês vão ver que se compensam, mais adiante vamos falar sobre isso quando falarmos da polaridade, com vibrações extremas do outro lado. Então, caminhar pelo meu quarteirão não é suficiente. Preciso estar na Floresta Negra ou na praia mais badalada. No meu quarteirão deve ter 1 milhão de coisas que eu não vi ainda. 1 milhão de elementos que eu não observei. Tá? 1 milhão de pôr do sol que você ainda não olhou direito. Monte de coisas, a natureza à tua volta, milhões de coisas para ver dentro e fora de você. Na sua esquina. Aliás, se você for para o outro lado do mundo, você vai ver que é uma esquina como outra qualquer. Não existem esquinas tão diferentes assim no mundo. Me recordo que eu era garota e eu sonhava. Um dia vou sair do país, estudei relações internacionais por causa disso. Vai haver alguma coisa extraordinária em algum lugar do mundo que eu tenho que ir lá encontrar. É sorte que eu comecei a fazer filosofia antes de fazer essas viagens. Porque o que eu encontrei pelos 4 cantos do mundo foi um bando de homens angustiados que não sabiam o que estavam fazendo aqui. Vestidos de um jeito, de outro, numa moda, em outra, mas a mesmíssima coisa. E eu poderia resolver essa questão na minha esquina, não precisava ir para a esquina do outro lado do mundo. Então não precisamos de vibrações tão intensas assim. Nada contra você fazer viagens, viu? Não me entendam mal. Mas precisarmos dessas coisas para sermos felizes, estamos reduzindo a nossa felicidade a muito pouco. Não podemos viver assim o tempo todo. Tá? Ou seja, eu tenho que estar sempre adrenalina pura, uma vibração máxima, senão a vida é apática e eu não vejo graça na vida. Eu estava lendo esses dias a respeito dessa história das 48 horas. Esses dias, foi ontem que eu estava lendo essa reportagem, que eles chegaram à conclusão que a máxima felicidade nas férias é quando você está 48 horas lá. Você já desfez as suas malas, já começou a curtir, a partir daí o prazer é descendente. Porque aí já é a segunda vez, já é a terceira vez. Quando eles fizeram um questionário perguntando para as pessoas o que foi mais divertido nas férias, teve várias vezes essa expressão, a primeira vez. A primeira vez que eu fiz o castelo de areia, a primeira vez que eu entrei na água, depois vai ficando mais monótono. Por quê? A pessoa não está acostumada a estar o tempo todo buscando algo de belo. Ela só vê alguma beleza na novidade. Então as férias são assim, tem aquele pique máximo e depois ela é assim. De tal maneira que quando você chega de volta, você fica um tempão descansando das férias. Porque elas ficam maçantes no final. É como se você não tivesse mais nada para ver.
Porque o mesmo método que você usa na sua vida, usa em qualquer lugar. Muito rapidamente acha que já viu tudo, quando não mergulhou em profundidade em absolutamente nada. Aquilo que me serve bem não é suficiente. Preciso de tudo novo. Ou seja, é curioso, né? Porque dentro de nós está tudo velho. Somos sempre os mesmos. Mas eu preciso do computador novo, do celular novo, da TV nova, da geladeira nova. Ou seja, tem que estar sempre renovando. Como se o que estivesse faltando fosse do lado de fora. Essa compulsão por novidades que nós tanto temos. Eu recentemente vim dos Estados Unidos, isso me surpreendeu muito lá, porque ainda é pior do que aqui. A rapidez com que eles sucateiam coisas novas. É impressionante. Temos que estar mudando, mudando, mudando. E por dentro sempre os mesmos, não muda nada. Esse tédio interno é que nos faz ter essa compulsão por mudar coisas do lado de fora. Às vezes uma coisa te serve perfeitamente bem. Não, mas é muito velho. Como é que você tem uma coisa tão velha desse jeito? Que vergonha. Olha o mundo do jeito que está. Você é sovina, hein? Por que você tem uma coisa tão velha assim? Uma coisa que te serve perfeitamente bem, por que não tê-la? Por que não tê-la? Não vou falar para vocês que o meu carro é 2002, porque vocês vão achar engraçado. E que eu adoro ele e não troco por nenhum, porque ele funciona perfeitamente bem, me serve muito bem, tem nome, tem nome, gosto dele, ou seja, não preciso o carro de vocês ser 2002, mas pelo amor de Deus, não tenho compulsão por trocar coisas do lado de fora, quando na verdade o que precisa ser trocado é pelo lado de dentro. Ser mais uma vibração intensa, tem que estar vibrando intensamente, na onda da moda. E dentro, sempre a mesma coisa. Dentro que as coisas precisaram ser mudadas, não muda nada. É sempre a mesma coisa. Dentro, juntando poeira. Não é? Sentimentos duradouros são monótonos. Então, da mesma maneira que as férias, os relacionamentos também são assim. Tem um pique de novidade, depois começa a cair na monotonia. Por quê? Não tem vibração nas conversas, aprofundamento, crescimento juntos, desafios juntos, não. Aí a convivência é sempre aquela mesma coisa, vai ficando monótona, o outro vai deixando de ser novidade e eu me alimento de novidades. Tá? Eu não vejo o que as coisas são, eu não vou além da flor da pele das coisas, eu não sei o que as pessoas são, não vou além da flor da pele das pessoas. Portanto, as pessoas são um mistério para mim. O que eu conheço é muito superficial, mas esse superficial, daqui a pouco eu estou entediado dele. E aí aquela pessoa que usa outras pessoas para ter sempre novidades na sua vida. É o uso do outro para ter emoções fortes, para ter novidades. Tá? Então entedia do outro, como se o outro fosse um objeto que ele usa da mesma maneira que a sua televisão, que a sua geladeira, de vez em quando tem que trocar, porque aquele modelo já enjoou. Ou seja, é uma falta de motivação na vida tão fora, tão forte, uma superficialidade tão grande, que ficamos à flor da pele não só das coisas, mas de nós mesmos. Não tem nenhum aprofundamento, porque se nós encontrássemos algo de profundo em nós, a partir desse algo de profundo, encontraríamos algo de profundo nas coisas. E respeitaríamos todas as coisas e pessoas que estão à nossa volta. Mas não. A flor da pele é esse homem que está sempre vibrando ao sabor da novidade. Enjoa de tudo. Nós vivemos a sociedade dos enjoados. Enjoam de tudo. Então, sempre querendo a vibração forte da novidade, do novo, da aventura. E a maior aventura, que é descobrir a si próprios, não vivem. Não mergulham em si mesmos. Como qualquer vício, pode ser corrigido, porque esse vício leva a excessos em tudo. Tudo tem que ser excessivo. Aprender a sacralizar a vida e torná-la toda dotada de valor. Perceber o valor das pequenas coisas. Perceber o valor de criar laços profundos, de conhecer profundamente o outro, de você perceber que existe algo tão profundo em nós, ligados a todas as coisas, porque o sentido do universo nesse momento é esse, gente, é comunhão, é união. O universo trabalha para isso, para levar todos os seres à união. E quando nós fazemos isso, quanto mais unidos estamos uns aos outros, todo momento é novo. Hoje eu sinto você muito mais profundamente.
Hoje eu entendo muito mais profundamente a maneira como você se posiciona no mundo. Hoje eu entendo o teu drama, as tuas alegrias. Quando eu estou crescendo em comunhão cada vez maior com o mundo, todo momento é novo. E esse exatamente é o mistério de encontrar o sagrado, o divino. A vida não é mais banal, ela é um mistério todo o tempo, porque cada passo que eu dou é para frente e é para dentro também. Eu conheço melhor a mim mesmo, eu conheço melhor e tenho muito mais harmonia e comunhão com tudo à minha volta. O universo caminha para a unidade. E eu, quando desperto e faço isso voluntariamente, a vida se torna uma aventura. Ou seja, esse não é o primeiro nem o segundo, é o 10º, é o 20º, é o 30º ano que eu estou fazendo tal coisa. Olha como agora eu entendo isso de uma maneira extraordinariamente diferente daquilo que eu entendia no passado. Hoje eu compreendo o coração disso como eu nunca tinha visto antes. E assim nós vamos caminhando e conquistando o coração das coisas e o nosso próprio coração. Continuando, polaridade. O princípio da polaridade vai dizer: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso aí não lembra para vocês mais um vício contemporâneo que nós temos, não? Polaridade lembra o quê? Polarização, que nós tanto amamos, né? Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Quando, na verdade, se você parar para analisar, os opostos estão bem parecidinhos. São bem parecidinhos. Eu coloquei aqui para vocês, uma das coisas que todas as tradições da humanidade sempre colocaram é que a gente buscasse exatamente o caminho do meio, uma harmonia onde saíssemos selecionando o melhor de tudo e conjugando isso num caminho do meio. Todos os radicalismos têm uma boa dose de cegueira. Ou seja, todas as polarizações têm uma boa dose de cegueira. Quando eu polarizo de um lado e nego o outro, é como se eu estivesse dizendo 100% do que está desse lado está certo e 100% do que está do outro lado está errado. Você já começou errando, porque não existe 100% nesse universo. Nós estamos num universo onde tudo é relativo, tudo é uma mistura de um e do outro. Portanto, nem o seu lado está totalmente certo, nem o outro lado totalmente errado. Deve haver virtudes e defeitos em ambos. Se você tivesse a maturidade de selecionar o melhor de ambos e encontrar um caminho do meio, seria muito mais maduro, muito mais harmonioso, teria muito mais paz. Eu peguei um caso, por exemplo, que são os fanatismos materialistas e religiosos. De um lado tem o fanatismo religioso, que a gente conhece bem. É aquela pessoa que acha que só o caminho dela salva e quem não seguir o caminho dela vai para o inferno, está condenado mesmo, não tem salvação, e o caminho dela é um caminho bem específico. Aquele grupinho, aquela coisinha ali, aquela denominação, ou é ali ou não é em lugar nenhum. Fanatismo religioso. Só que na nossa sociedade hoje em dia é muito comum ter também, cada vez mais eu encontro, acho curioso, o fanatismo materialista. Que aquele cidadão que não acredita em nada, tá bom, esse é o problema dele, mas ele se acha no dever de convencer todo mundo a não acreditar em nada. Tem pessoas que chegam à pachorra de ter sites na internet pegando ex-religioso da religião A, ex-religioso da religião B, da religião C, para dizer lá que aquela religião não prestava, para tentar convencer todo mundo que nenhuma religião presta e que tem que ser ateu, porque é a única verdade. Ele vai querer me dizer que esse cidadão não é tão fanático quanto o outro? Viver e deixar viver. Você não quer acreditar em nada? Faça isso e viva as consequências da sua opção. Mas essa política agressiva de querer demonstrar que todo mundo que acredita em alguma coisa é burro, é doido, é alienado e que o único certo é você que não acredita em nada, isso é tão fanático quanto o outro lado. Essas polaridades, o nosso momento histórico vive o auge delas. A gente não pode parar para pensar que todo mundo tem algo de razão e todo mundo tem algo de erro. Não podemos parar para pensar nisso. Não temos essa capacidade. Aí lá vem os ódios, aí lá vem as divisões das famílias, divisões dos amigos, porque um está no polo, o outro está no outro polo. Como se alguém tivesse encontrado a verdade absoluta. Quem foi que encontrou a verdade absoluta ali?
Sócrates costumava dizer uma coisa muito interessante. Se alguém te disser que encontrou a verdade absoluta, ou ele encontrou mesmo e é um sábio, ou ele não sabe nem o que é verdade e é um total ignorante. Em nenhum dos dois casos serve para filósofo. O filósofo não encontrou verdade absoluta nenhuma, não é um sábio, ele está buscando. Ele está buscando. Então, em nenhum dos dois casos serve para filósofo. Essas polarizações que nós vivemos, ao invés de buscarmos um caminho do meio, é um problema psicológico grave, que é uma aplicação do princípio da polaridade. Se a gente tirar todas as astraladas, vocês sabem o que é uma astralada, né? Uma oscilação emocional. Tirar todas as emotividades descontroladas e com serenidade e amor à verdade, olhar para ambos os polos, você vai ver que existem qualidades e defeitos em ambos. E que se você é um amante da verdade, quer realmente a verdade, você deveria pegar com uma pinça, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, dos dois lados. E provavelmente encontraria coisas boas e más na mesma proporção dos dois lados. E tentaria coletar o melhor que existe, que a humanidade tem para te oferecer, para formar a si próprio da melhor maneira possível e seguir um caminho equilibrado, um caminho do meio. Não cairia em polarizações de donos da verdade. Nós estamos polarizados em tudo, gente. Polarizados em termos de arte, em termos de religião, em termos de política, até em termos de ciência hoje temos polarizações. Estamos polarizados em tudo. É uma quantidade de donos da verdade, coitada da verdade. Coitada da verdade. É dono da verdade demais que a gente tem, uma coisa tremenda. Eu não poderia recolher o melhor de ambos e criar uma visão minha, refletida, mas não rígida. A partir de tudo isso que eu vi dos dois lados, eu refleti, eu acho que é isso. Mas eu acho. Eu estou sempre buscando aperfeiçoar a minha posição. Isso é o melhor que eu tenho até esse momento. Considerando o melhor de ambos os lados, a minha posição é essa. Mas ou você está em X, ou você está em Y, ou você está em cima do muro. Não existe a possibilidade de você ter uma opção tua, construída a partir de tudo de melhor que você viu. Não existe essa possibilidade. Ou você se alista em X, ou se alista em Y, ou você é um alienado. Está em cima do muro. Não é assim? Não pode ter ideias próprias. Quem tem ideias próprias não brinca. Se as pessoas que eu amo são duais, as teorias que eu amo não devem ser também? Nós amamos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parceiros. Eles são perfeitos? Não são. Mesmo um pai muito amoroso sabe que seus filhos têm defeitos. Que ainda assim amam os seus filhos, se dedicam a eles. Por que temos que odiar tanto assim uma posição e amar tanto assim a outra? Se nós percebemos que tudo é dual na mesma proporção, por que eu tenho que ter essa ideologia tão fechada de que isso é absoluta verdade, isso é absoluta mentira? Se nem os meus filhos eu sei que não são absolutos. Não são. Tem um monte de defeitos, são meus filhos, mas tem um monte de defeitos. Eu mesma estou cheia de defeitos. Ou seja, as coisas que eu amo, sou capaz de amá-las, mesmo sabendo que são duais. Portanto, para você gostar de algo, não necessita que isso seja absoluto. Não estamos num mundo de absolutos. Machado de Assis, agora nessa segunda-feira, toda segunda-feira às 10 horas, eu faço uma leitura no meu Instagram. E ele tem um conto chamado A Teoria do Medalhão. Vocês já ouviram isso? Gente, quem não leu A Teoria do Medalhão perdeu metade da sua vida. Exagerada não, né? A Teoria do Medalhão, ele ensina exatamente o filho dele isso, a pensar o que já foi pensado. A não inventar nenhuma novidade, a fugir das ideias como o diabo foge da cruz. Tá? Só repetir aquilo que todo mundo pensa. Não criar absolutamente nada de novo. Tá? Decorar uns jargões, umas frases feitas, umas frases em latim para criar efeito, mas não pensar absolutamente. Tá? Nós parece que fomos educados na teoria do medalhão. Tá? Pensar só o pensado, criar algo novo de jeito nenhum, totalmente proibido. Fuja das ideias, pense o que já foi pensado. É mais ou menos o que nós fazemos, somos todos medalhões. A sociedade de X ou Y. E você não imagina que tem A, B, C, D, E, F, G. Não, só tem X ou Y. E aí você pega, se você diz X, eu já sei o que você pensa, no que você acredita, o que você vai fazer, porque já está tudo pensado ali.
Você se alista e executa aquele script. Não tem margem para individualidade nenhuma. Não existe mais nada. É a teoria do terceiro excluído, ou é X ou é Y, não existe outra possibilidade no universo. Eu pensar por mim mesmo e criar W, criar J, não pode, isso está fora do esquema. Somos todos medalhões, formados para pensar o pensado, para nos alistarmos naquilo que já foi pensado, já foi feito, nível de reflexão própria, de originalidade, de ter as rédeas da nossa vida na mão, nenhum. Ou seja, polarização é um elemento que nós podemos notar muito forte no nosso momento histórico, influenciando a nossa forma, os nossos aspectos psicológicos, a nossa forma de sentir a vida. Quinto princípio, princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. A medida do movimento à esquerda é a medida do movimento à direita. Se você oscila muito para um lado, a tendência será compensar oscilando muito para o outro. Isso é muito, muito psicológico, né? A gente vê isso claramente dentro da nossa psique. Ou seja, um dia de euforia, o outro dia de depressão. Um dia de muita expansão, um outro dia de muito recolhimento. Mas por que precisamos oscilar tanto assim? Por que precisamos nos expressar de forma tão excessiva assim? Sabendo que esses excessos vão gerar uma compensação equivalente. Tá? Ou seja, toda expansão excessiva gera estragos que tendem a se pagar do outro lado. Ou seja, alguém me contraria. No nível em que estamos, é muito difícil que a gente não sinta um certo impulso de uma contrariedade, né? Ainda que a gente segure aquilo e haja racionalmente, a gente sempre sente aquele sentimento de contrariedade. Quando de alguma maneira alguma coisa nos fere, nos desagrada, nos ofende. Nós precisamos expressar essa cólera tão ruidosamente assim? Jogando nosso ódio aos quatro cantos do mundo, agredindo verbalmente, alterando o volume da nossa voz? Precisamos que esse pêndulo vá tão longe? Você sabe que no outro dia ele vai para o lado oposto. Você vai estar deprimido, arrependido, envergonhado, não só do que você fez ao outro, mas do que fez a si próprio. Expansão excessiva da cólera. A gente vê isso todos os dias pelas ruas, no trânsito, em locais de trabalho, né? Cólera descontrolada tende a ferir um monte de gente. E, por último, mais fortemente a nós mesmos. Ficam cicatrizes dentro de nós, daqueles dias que nós perdemos o controle. Carregamos isso pelo resto da vida. Aquele dia que eu perdi o controle. Bom, no nosso nível, se sentir contrariado faz parte. Mas eu preciso deixar esse pêndulo ir tão longe assim? Ou eu teria que ter um equilíbrio onde eu seguro, pera lá, vamos responder de maneira humana. Eu sou um ser humano. Pelas vossas obras vos conhecerei. Então, vamos dar uma resposta humana a isso. E aprendendo quando erramos, né? E moderando essas oscilações. Quantas vezes as nossas oscilações são violentas? A cólera é um exemplo disso, né? O que mais? Euforia descontrolada. Vocês percebem que às vezes num grupo de amigos, numa festa, num barzinho, seja lá onde for, o pessoal começa a beber, perde o controle, entra numa euforia onde todo mundo ri excessivamente, brinca excessivamente. As brincadeiras começam a ficar de mau gosto. Às vezes começam a ferir alguém, a ofender alguém, né? Criar um estereótipo sobre alguém, ofender, ferir. Ou seja, euforia descontrolada tende muitas vezes a ultrapassar o limite do bom gosto e do respeito ao outro e a si mesmo. E os danos a corrigir depois são sempre grandes. Dificilmente você vai ver, quando uma pessoa passa dos limites, e hoje isso é considerado diversão, curtição, a gente se divertiu à beça, riu descontroladamente, falou bobagem, ou seja, foi excessivo na euforia. Provavelmente perdeu o respeito pelo outro ou por si próprio. E isso vai cobrar um preço. Provavelmente feriu a si próprio ou feriu alguém ou ambos. Para eu me divertir, eu preciso deixar esse pêndulo ir tão longe assim? Eu não poderia ter um humor de mais bom gosto, ter uma risada mais equilibrada, estar mais consciente do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, e me divertir do mesmo jeito? Preciso deixar isso ir tão longe assim? Chega ao ponto das pessoas serem, às vezes, agressivas entre si.
abrirem feridas, criarem situações altamente delicadas e constrangedoras, constranger alguém. Por quê? Porque é engraçado. Quantas vezes isso acontece? Expõem uns aos outros a brincadeiras de mau gosto porque é engraçado. Ou seja, nós não precisamos desse excesso todo para nos divertirmos. Você pode perfeitamente se divertir com equilíbrio, consciente do que você está fazendo. Me recordo muitos anos atrás que eu tinha uma escola Nova Acrópole em Valparaíso de Goiás, foi uma das primeiras filiais que eu fiz. E a gente estava fazendo uma festa lá, acropolitana. E aí passou uma pessoa na rua e eu vi que quando ela passou, ela fez assim, meio assustada quando viu as pessoas lá dentro, né? Depois ela passou, era uma vizinha, depois eu perguntei para ela, o que foi que você assustou? É porque eu não estava ouvindo barulho nenhum. Quando eu passei e vi aquele monte de gente lá dentro, eu falei, como é que esse pessoal está se divertindo sem fazer ruído desse jeito? Porque divertir tinha que ter baderna, tinha que ter gritaria, tinha que ter música mais alta do que o necessário. Ou seja, divertir a gente compreende excessos, não é assim? Se eu disser para vocês, tem alguém numa praia, uma dessas praias da moda, que está lá curtindo, se divertindo, como é que você imagina que esteja esse local? Lembrem aí do nome de uma dessas praias da moda? Não lembro de nenhuma. Maragogi, digamos. Tem um monte de gente de férias lá. Como é que você espera que fique quando esse pessoal sair de lá? Sujeira para todo lado, não é isso? Os moradores contrariados porque teve barulho alto, teve confusão, gente brigou, teve problema no trânsito. Ou seja, nós precisamos nos exceder para nos divertirmos. Não é à toa que hoje no mundo, vocês veem o que está acontecendo, as pessoas estão odiando os turistas. Que a presença deles é inconveniente demais, porque você tem que ser desagradável para se divertir. Você tem que ser mal educado, você tem que ser excessivo, você tem que fazer sujeira, você tem que fazer barulho excessivo. Mau hábito, excesso, não precisamos disso para nos divertir. Podemos nos divertir sem deixar o nosso eu humano trancado dentro do apartamento. Não precisamos dessas vibrações excessivas. Abandonar o péssimo hábito de achar que em algumas situações é justificável ou até agradável perder o controle sobre si mesmo, como um animal desenfreado. Em certas situações é divertido perder totalmente o controle. Olha, o seu carro você não gostaria de perder o controle, porque você sabe que pode ocasionar um acidente sério. Não pense que em relação a você também não vai acontecer coisas desagradáveis. E nós temos esse mau hábito de achar que para curtir você tem que perder o controle. Como assim? Então você vira um bicho desenfreado, sem controle nenhum. Isso é um mau hábito, isso é um excesso, o pêndulo vai lá em cima, não é isso? Eu não posso ter uma ação equilibrada. Esse pêndulo que vai lá em cima, no dia seguinte vai compensar para o outro lado. Desenvolver o requinte do prazer humano e da reação humana a situações de desrespeito ou de perda. Imaginar aquele que você mais admira e procurar construir isso em si próprio. Imagine você, aquela pessoa que você mais admira e alguém a ofendeu. Como você imagina uma pessoa que você admira, uma pessoa respeitável, se comportando diante de uma situação onde foi ofendida? Um nível de classe, de equilíbrio, de saber se portar adequadamente diante disso, né? Tome isso como exemplo e procure imitar. Nós sabemos o que é humano. Basta imaginar isso, o que eu esperaria de alguém que eu admirasse muito. Tome como exemplo e pratique nas pequenas coisas, como eu coloquei ali, nas pequenas contrariedades do dia a dia, nas pequenas satisfações e contrariedades. Ou seja, eu posso perfeitamente reagir tanto às coisas agradáveis quanto desagradáveis sem me desumanizar para isso. E isso é a pendularidade, o vício dos excessos, achando que só isso é interessante e nos diverte. O vício dos excessos, que pode ser corrigido. Causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, tudo é causa e efeito. Nós constantemente sentimos dores. Uma dor emocional, uma tristeza, uma insatisfação,
Às vezes uma apatia, uma falta de motivação. Bom, se é um universo que é todo concatenado por causas e efeitos, houve uma causa para todas as coisas que nós estamos sentindo. Nada que acontece conosco no plano psíquico veio do nada. Houve uma causa. Que nós muitas vezes somos tão alienados que não percebemos quando nós ferimos a nós mesmos. Não sentimos os momentos em que nós temos certos comportamentos que depois ecoam como dor, como sofrimento, como perda de autoestima, como tristeza, como falta de motivação. Somos tão alienados que esquecemos ou não vemos as causas. E sofremos os efeitos achando que os efeitos caíram do céu. Eu estou tão triste hoje, não sei porquê. Vai ver que é a convergência de Júpiter com Saturno. Nada contra a convergência de Júpiter com Saturno. Mas, pelo amor de Deus, você está triste porque você fez alguma coisa que te entristeceu. Procure as causas em si próprio. Causa e efeito. Às vezes você vai perceber que se você pergunta para a sua mente, a mente ela é curiosa, porque ela tende a trabalhar com as coisas de forma bem objetiva. O que aconteceu hoje para eu estar triste? Não aconteceu nada. Eu fiz tudo direitinho, tudo certo. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. E a dor continua. Vocês nunca sentiram essa dorzinha antes de dormir? Aquela dorzinha incômoda, chata? E a mente te diz, está tudo certo. Mas existe algo em nós que é mais sensível do que a mente, que é aquilo que a gente chama de coração, né? Que é o símbolo do nosso centro, é o símbolo da nossa essência mais profunda. Se você pergunta o teu coração, o coração é muito mais sensível aos protocolos da vida e à sua delicada teia. É como se fosse um centro que representa, no plano físico, aquela nossa alma mais profunda, aquela nossa essência mais profunda. Se você pergunta ao seu coração o que foi, ele vai te levar imediatamente àquele momento do dia, onde de repente você chegou num local, cumprimentou todas as pessoas, mas tinha uma pessoa que quando você abraçou, você sentiu que ela precisava de você, precisava de mais tempo, precisava de atenção. E você não queria perder tempo com aquilo naquele momento, estava muito ocupado. Fez de conta que não viu e foi embora. Se você pergunta ao teu coração, ele vai te levar exatamente nesse momento. Onde você feriu os protocolos da vida. Essa delicada teia das leis da vida. Onde você foi indiferente, foi egoísta. Ele vai te levar exatamente aí. E vai te mostrar. Tecnicamente estava tudo certo, eu cumprimentei todo mundo. Mas humanamente, quando você vai lá no seu coração e pergunta o que foi, ele vai te levar na cena. Onde você feriu alguma dessas leis e isso te machucou. Porque nós fazemos parte dessas leis, somos os primeiros que nos machucamos. Quando você vai até essa cena e diz, tá bom, eu entendi, eu me comprometo, vou procurar ser mais atento e vou me comprometer mais com a dor das pessoas. Automaticamente, quando você se coloca diante disso e se compromete, é como se a dor sumisse de um segundo para o outro. Faça essa experiência para vocês verem. Ela tem um antídoto que eu coloquei aqui, o remédio, que é o compromisso. Você se coloca diante daquela cena e diz, tá, entendi, me comprometo, não vai se repetir. Automaticamente a dor some. Existe algum mistério, não é à toa que o Egito falava tanto disso, né, de que o coração humano é o maior mistério do mundo. Uma sensibilidade, uma percepção muito profunda, né, que parece que percebe mais do que aquilo que a mente é capaz de perceber, porque sente as coisas, não simplesmente racionaliza as coisas. E percebe quando algum elemento foi atropelado e causa dor. A dor não caiu do céu, ela veio de um momento onde você atropelou alguma das leis. No momento onde você se colocou na contramão da natureza. Você se feriu, e a dor veio daí. Se você consegue encontrar esse ponto e se compromete a corrigi-lo, você consegue cessar essa dor. Eu me recordo que eu era pequena e ficava imaginando o que eram aqueles espinhos cravados no coração de Jesus. Aí quando eu comecei a perceber esses espinhos, de vez em quando estão cravados no coração da gente, eu entendi a necessidade de nos comprometermos ao aperfeiçoamento, à correção de todos esses momentos onde saímos atropelando as leis da vida. A professora Adélia Steinberg-Guzman, que é falecida há 2 anos, era nossa diretora nacional em Nova Acrópole. Uma vez ela falou algo que eu achei muito bonito, nunca me esqueci. Ela disse que o único atributo que nós podemos perceber de Deus é que ele é como se fosse um grande coração, gente. Ele pulsa
Ele tem manifestações e recolhimentos, sístoles e diástoles. Ele pulsa. E que, portanto, como grande coração, ele é parente de todos os corações do universo. E quando você sintoniza com o teu coração, é como se você estivesse diante de um corredor que te comunica com o próprio Deus. Você percebe claramente onde foi que você atropelou aquela linha tênue, que os indianos chamam de linha do Dharma, da lei do universo. E isso provoca a dor, porque é como se tivesse ferido a si próprio. Então percebam que toda dor, todo sofrimento é efeito de alguma causa que você deve procurar. Porque aí você vai começar a tomar consciência de onde andamos atropelando as leis da vida, para poder corrigi-la. Não existe nada que caia do nada. Ou seja, não saem coelhos de dentro de cartola, a não ser que alguém tenha posto dito cujo coelho lá dentro antes. Ou seja, se você tem uma dor, você causou essa dor. Procure onde foi. Comprometa-se a ir corrigindo essas fontes dessas dores que nos acompanham no dia a dia, que podem ser corrigidas. Veja e se comprometa. Então, a lei de causa e efeito pode nos ajudar muito no plano psíquico a aplacar as nossas dores. Princípio do gênero, já o sétimo, e último. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Para não ferir suscetibilidades sexuais, que isso gera uma confusão tremenda, eu troquei o masculino e o feminino por celeste e terrestre, só para que a gente possa entender um pouco esse esqueminha aí que vocês estão vendo. Dizem que todo ser humano tem, naquilo que é chamado de personalidade, esses 4 veículos, que é o veículo físico, que está ali, a energia que percorre esse veículo, o veículo emocional ou astral, e a mente prática, concreta. Esses 4 elementos, todo mundo reconhece isso em si, E dizem, gente, que o masculino e o feminino têm polaridades diferentes nesses veículos. E essas polaridades são mais ou menos o seguinte: no corpo físico, o corpo físico da mulher tende mais ao celeste, é mais delicado, não tem tanta força de tração, força física quanto a do homem. O corpo do homem tende a ser um pouco mais denso, mais terra, mais voltado para a força física. O que seria ideal que a gente pudesse fazer aí? Vocês lembram o que se faz numa bateria para poder funcionar? Você junta as polaridades opostas, porque a energia circula. Então, tanto o feminino, que tem esse corpo celeste, deveria procurar aterrá-lo um pouco. Você não precisa se tornar a pessoa mais forte do mundo, mas ter uma certa resistência que te permita dar conta das coisas que você necessita. Como também o masculino não deveria usar a sua força física para se embrutecer, mas buscar uma certa delicadeza, uma certa suavidade, onde ele possa até consertar a asa quebrada de um pássaro. Essa certa suavidade que ele tem que buscar para encontrar um equilíbrio. Ou seja, você juntou as 2 polaridades da bateria, a energia vai circular. No energético, você vai perceber que o homem tem uma energia de explosão. Pô, vai lá e faz. Essa energia de explosão do homem é mais celeste, A mulher tem uma energia mais terrestre, que é aquela que perdura, perseverança e constância. A mulher é capaz de suportar uma situação desagradável por anos a fio, é capaz de suportar uma dor por um tempo muito prolongado. Isso não é muito próprio do homem, não tem muito essa possibilidade. São as 2 canalizações de energia. O que deveria ser feito? O homem trabalhar para desenvolver um pouco mais de suporte, de perseverança, de constância, de manutenção da sua energia, e não só energia de explosão. E a mulher, de vez em quando, ser capaz de ser mais incisiva também. Às vezes você tem que chegar para uma pessoa e dizer não. Você não precisa ficar 2 horas explicando para ela por que não. E ninguém suporta. E a mulher tem mania de fazer isso. Não é assim? De vez em quando saber trabalhar com a energia de explosão também. Pá, acabou, vamos para outro assunto. Enquanto que o homem tem que ser capaz de trabalhar com as coisas com mais tempo, com perseverança e constância. Alongar a sua energia no tempo. Quando você faz isso, você junta as polaridades, a energia circula. Mesma coisa do ponto de vista emocional. A mulher é totalmente celeste. Então, no fundo, não me venham com churumelas. Porque no fundo, na calada da noite, toda mulher sonha com Lancelote do Lago no seu cavalo branco, caminhando por uma pradaria, dizendo: "Oh, minha rainha, vou salvá-la."
Isso é bonito, é celestial, tem muito de bonito. Porém, ela precisaria pegar um pouco desse ideal e trazê-lo para o mundo, tentando fazer com que aquela pessoa que está do seu lado se aproxime um pouco desse ideal. Ou seja, tentando trazer esse ideal ao mundo, porque senão vira fantasia. Tentando fazer com que aquele ser humano que está ao seu lado vá se requintando e se tornando um pouco parecido com o Lancelot do Lago. Ou seja, concretizar esses seus sonhos. Agora, o homem, do ponto de vista emocional, é terra. Então, é muito mais provável que um homem se aproxime de uma mulher pela sua aparência física do que uma mulher se aproximar de um homem só pela sua aparência física. Então, a emotividade dele tende a ser muito concreta, né? Deveria trabalhar com isso, pensar em planos mais sutis. Pense em ter ao seu lado uma pessoa com quem você tem alguma coisa para conversar daqui a 20 anos, meu caro. Ou seja, não trabalhe de uma maneira tão concreta, leve as coisas para um plano mais sutil. Ou seja, sutilize um pouco as suas emoções, não seja tão concreto, não veja só corpos. Quando olha para o outro, não olhe só corpos. Então, a mulher concretizar mais, o homem sutilizar um pouco mais, para que esse circuito feche e a energia circule. O que mais que nós temos ali? Na mente. A mulher é muito terra na mente, ou seja, ela imediatamente quer saber para que isto serve. Ou seja, todas as ideias têm que ter uma aplicação imediata, tem que resolver alguma coisa. Não sei se vocês conhecem um livro de literatura brasileira chamado Feijão e o Sonho, de Orígenes Lessa. É exatamente isso. A mulher era o feijão e o homem era o sonho. Mas eram assim extremos, onde ela tinha que suprir a sobrevivência e ele só sonhava com poesia. Você tem que fechar esse circuito, a mulher tem que se utilizar um pouco, puxar lá para cima, pensar o que é que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido de tudo isso, um pouco mais de metafísica, um pouco mais de busca das causas últimas das coisas que a gente está vivendo. E o homem tem que concretizar o seu pensamento, porque ele senão fica também totalmente fantasioso. Que aquelas suas ideias sutis, elaboradas, gerem alguma transformação no mundo. Gerem alguma pegada no mundo, alguma transformação, algum crescimento, algum acréscimo ao mundo. E aí você fecha o circuito. Quando você fecha o circuito, a energia roda. E aí você é capaz de criar coisas. Se você tem energia concentrada num polo só, ela não circula e você não tem essa bateria funcionando. Você não é capaz de transformar absolutamente nada, que é algo que eu coloquei aqui adiante. Olha só que interessante. Fechar circuito, a energia flui. Há pessoas em cuja vida tudo murcha, a energia não flui e vivifica as suas obras. Quando a energia está presa numa polaridade só, ela não flui e não vivifica as obras. Imaginem vocês que a gente fosse pegar, fazer um levantamento da humanidade inteira, ideias dos maiores empreendedores, e eles nos dessem 10 ideias de negócios sensacionais, empreendimentos assim, que tem tudo para dar certo. Não tem certas pessoas que qualquer coisa que você ponha na mão delas murcha, não vai para frente? Pode ser a ideia mais sensacional do universo, ela não é capaz de dar vida às coisas. Fica ali, fica preso, fica agarrado, né? Não vai para frente. A energia parece que não flui. E às vezes você pega uma ideia boba, uma coisa simples, bota na mão de certas pessoas e ela faz o negócio maior do mundo com aquilo, que junta uma fortuna. Vocês nunca viram isso? Eu fico boba de ver. Toda hora eu vejo alguma coisa desse tipo. Agora apareceu uma empresa lá na China, vocês devem saber disso, que inventou um brinquedo, um boneco, que é a coisa mais feia da face da Terra. Pois é, e ficaram riquíssimos com um negócio desse. Ou seja, tem pessoas que têm tanto fluxo de energia que você bota qualquer coisa na mão dela e vai para frente. E tem outras que você coloca as melhores ideias do mundo na mão dela e murcha tudo. E são a maioria, infelizmente. Infelizmente, não sabem trabalhar com esse princípio da polaridade. Nós temos o nosso diretor de Brasil Norte, em Nova Petrópolis, que é o professor Luiz Carlos Marx, que ele, nesse sentido, é uma pessoa que mais me impressiona que eu já conheci na minha vida. Qualquer coisa que ele inventa de fazer dá certo. As coisas mais esdrúxulas do mundo. Vou comprar uma casa assim, vou fazer não sei o quê, vou começar um negócio de tal jeito. Dá. Todo mundo diz, isso é uma loucura. Dá. Vou construir uma esfinge no alto da montanha. Dá. Ou seja, tudo o que ele coloca a mão, dá. E às vezes tem pessoas que a gente tenta,
faz tal coisa, começa um empreendimento, dá tudo na mão dela e ela faz tudo ir para o brejo, como se diz popularmente. Nada dá, nada dá. Não tem essa garra, essa capacidade de fazer a energia girar, crescer. Ou seja, a energia está presa numa polaridade, ou céu ou terra, ou masculino ou feminino. Não fecha o circuito, a bateria não funciona. Entende? Isso é um elemento que a gente tem que observar, que é fundamental se você quer renovar a vida, renovar a si próprio, renovar o mundo. Essa bateria tem que funcionar, a energia tem que girar. Tem que ser aquela pessoa que cai uma ideia ali, a ideia faz uma espiral, né? E vai embora, se torna a maior coisa do mundo. Uma ideia, às vezes, insignificante. Como são raras pessoas assim hoje? A maioria das pessoas são essas pessoas de energia constritiva, né? Onde as coisas caem e murcham e não vão para frente. Aí tem que todo mundo trabalhar para alguém que sabe girar as energias. Porque se você botar o cidadão para fazer alguma coisa sozinho, ele vai à falência em um mês. Não é assim? E botar todo mundo para trabalhar para alguém que saiba fazer fluir as energias, que são pouquíssimos. Porque você bota o cidadão para trabalhar para ele mesmo, chance zero. Vocês não acham isso estranho? E é assim que é. Bom, e é isso basicamente, gente, que eu queria trazer para vocês e fechar com aquilo que a gente fecha lá na obra, no livro. Ele fecha com essa recomendação: guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. O conhecimento é como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Ou seja, toda e qualquer coisa que tenha sido aprendida é para colocar na prática, vivê-las e gerar uma transformação na nossa vida. Não é uma teoria mais. Tá? Isso é a característica do hermetismo. São ensinamentos para transformar a vida do ser humano e não mero intelectualismo. Então, nesse sentido, eu espero que sejam úteis para vocês. Falei pelos cotovelos, né? Quase 10 horas, mas eu espero que sejam ensinamentos úteis para vocês. Eu estarei, para quem quiser, agora dando autógrafos. Eu estou com um livro recentemente lançado, né? Que é o Filosofia com Aroma de Café, foi lançado agora há um mês. Tá? Quem quiser autógrafos, estarei à disposição. Certo? Muito obrigada. Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.